Santos do Eterno, paz e graça sejam convosco em Yahushua, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os santos tem por título A Apostasia de um Rei. E o texto base para a mesma se encontra em 1 Reis, no capítulo 16, a partir do verso 29, o qual diz: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirrão, seu primogênito, afundou, e morrendo Secube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Eterno e louvado, grande e admirado Yahweh, te louvamos nesta tarde, te adoramos porque tu és digno de adoração. Senhor amado, Criador dos céus e da terra, aplique em nossos corações a tua palavra, pois a mesma é luz para os nossos caminhos, é vida, é alimento para nossas almas. Assim te agradecemos na pessoa de Yahshua, o nosso Senhor. Amém. Santos do Eterno, podemos afirmar com segurança que um dos períodos mais sombrios na história do Reino do Norte, também denominado Israel, ocorreu durante o reinado do rei Acabe, filho de Onri. Acabe governou entre os anos 874 a 853 AC. E o seu reinado foi marcado pela tentativa de conciliar os elementos do culto cananeu com a adoração israelita. E uma primeira leitura dos capítulos 16, verso 29, a 22, verso 40 do livro de Reis, revela que essa mistura foi desastrosa para o povo de Deus. Na prática, o culto ao Deus verdadeiro foi substituído pela adoração ao Deus falso Baal, trazendo como consequência uma apostasia sem precedente, pondo em risco até mesmo a verdadeira adoração ao Eterno.
Sim. E quais foram as causas da apostasia? Primeiro, casamento misto. O texto bíblico põe o casamento misto de Acabe com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, como uma das causas da apostasia no reino do norte. E o relato bíblico destaca que Acabe tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e o adorou. Confiram 1 Reis 16, 31. Foi em decorrência desse casamento pagão que a idolatria entrou com força em Israel. Embora se fale de um casamento político, de uma união política, as consequências dele foram, na verdade, espiritual. Santos do Eterno. A mistura sempre foi um perigo constante na história do povo de Deus. Os crentes devem tomar todo o cuidado para evitar uniões mistas. As Escrituras, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, condena esse tipo de união. Confiram Deuteronômio 7:3 e 2 Coríntios 6, 14 a 15. Segundo, a institucionalização da idolatria. A união de Acabe com Jezabel demonstrou logo ser desastrosa, pois através da sua influência, o rei Acabe levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. 1 Reis 16, 32. A institucionalização da idolatria em Israel fica evidente quando o autor sagrado destaca que também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Confiram 1 Reis 16, 33. Não há dúvida de que o culto a Baal estava suplantando o verdadeiro culto, a verdadeira adoração ao Criador de todas as coisas, ao Deus de Israel. Havia uma idolatria financiada pelo Estado. Isso mesmo. Havia uma idolatria mantida, sustentada e financiada pelo rei Acabe e pelo Estado de Israel. E vez por outra, temos visto Satanás tentando se valer do poder estatal para financiar práticas que são contrárias ou controversas aos princípios da lei de Deus. E isso é notório. Constantemente estamos presenciando isso. E os nossos governantes votam em tais leis que surgem, que são contrárias à ordem estabelecida e à lei estabelecida do Criador. São vários exemplos, se eu for citar,
mas não quero entrar nesses detalhes nesta mensagem. São vários os exemplos. Por isso devemos orar pela nação, para que ela seja um canal de bênção e não de maldição. Os agentes da apostasia. O primeiro agente da apostasia foi o próprio rei Acabe. Omri, pai de Acabe, rei de Israel, que reinou entre os anos 885 e 874 a.C. Foi um grande administrador, tanto na política interna como na política externa de Israel. Mas foi um desastre como líder espiritual do povo de Deus. Confiram 1 Reis 16, 25 a 26. O pecado de Acabe foi andar nos caminhos idólatras de seu pai. Repito, o pecado de Acabe foi seguir as pegadas na idolatria de seu pai, ou andar no caminho idólatra de seu pai, que foi um seguidor de Jeroboão, filho de Nabate, 1 Reis 16 a 26, e também ter aderido aos maus costumes dos cananeus, trazido por sua esposa Jezabel, 1 Reis 16, 31. Esse fato fez com que Acabe se tornasse um instrumento muito eficaz na propagação do culto ou da adoração ao falso deus Baal, introduzindo assim a idolatria em Israel. Interessante. Devemos ser imitadores do que é bom e não daquilo que é mal. A idolatria sempre foi um câncer, uma ruína, uma abominação no meio do povo de Deus. A idolatria tem levado muitas almas à perdição, porque negam a glória de um Deus vivo, eterno, nega a glória do Criador para direcioná-las a poste ídolos, a ídolos construídos pela mão humana, quer sejam de madeira, gesso, prata, ouro ou bronze, e que na verdade representam potestades, principados como anjos caídos e demônios. E isso é abominável aos olhos do Criador. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra e abaixo da terra. Jezabel, segundo Jezabel, de acordo com o relato de 1 Reis 18, 19, Jezabel trouxe para Israel seus deuses falsos e também os seus falsos profetas. Ela introduziu em Israel idolatria a deuses pagãos, a demônios, a anjos caídos, como também introduziu em Israel os seus falsos profetas, aqueles que enganam, mentem, ensinam a adorar falsos deuses.
teve uma verdadeira obstinação na implantação da adoração a Baal em território israelita. Foi, sem dúvida alguma, um agente do mal na tentativa de suprimir, ou suplantar, ou acabar de vez com o verdadeiro culto a Yahuwah, ao Eterno, a Yahurim, ao Criador de todas as coisas. Não fosse a intervenção do Eterno, através dos profetas, em especial a Elias, ela teria conseguido o seu intuito. O Senhor sempre conta com alguém a quem Ele levanta em tempo de crises. É isso mesmo, meu amado. O Senhor sempre conta com alguém a quem Ele levanta em tempo de crises, para que anuncie a verdade, para que bata de frente contra esse sistema religioso, humano, satânico e promíscuo. Tem muitas pessoas inocentes na atualidade sendo enganadas, acreditando em falsos ídolos, com transparência em seus corações, sincero naquilo que estão fazendo, mas infelizmente estão seguindo falsos mestres, estão seguindo falsos deuses, e um cego guiando outro cego darão todos dois no abismo. E quem deveria pregar a verdade, pregar a Bíblia, as Escrituras, preferem pregar outra coisa com medo de perder adeptos, com medo de perder fiéis, com medo de perder dinheiro. E ninguém fala que a idolatria é pecado. Ninguém fala que adorar essas deidades levam à perdição. E a Escritura declara isso. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Maldito todo aquele que fizer imagem de escultura e se prostrar diante delas. Tornem-se semelhante a elas quem o fazem, quem as adoram. Por que ninguém prega mais sobre isso? Ir após esses ídolos é apostatar-se da fé em Yahuwah, no Eterno, no Criador de todas as coisas. É ir após demônios. Preguem, pregadores, a verdade. Alerte o povo, custe o que custar. Não pregue por glória, por ser adorado ou admirado, mas pregue a verdade, pregue a Escritura, a palavra do Eterno. De acordo com o relato de 1 Reis 18:19, Jezabel trouxe para Israel seus deuses falsos e também seus falsos profetas. A nação brasileira está cheia também de deuses falsos e de incontáveis falsos profetas.
e o povo perecendo por ignorância, porque em cada casa, em cada lar brasileiro é encontrado o manual da vida, o livro do eterno, mas eles não examinam, porque amam padres mentirosos e amam pastores enganadores. Todo aquele que pregar contra esta verdade, que seja anátemo e maldito, pois são assim que as Escrituras os tratam. Teve uma verdadeira obstinação na implantação da adoração a Baal em território israelita. E foi, sem dúvida alguma, um agente do mal na tentativa de suprimir, ou acabar, ou suplantar de vez com a verdadeira adoração a Deus. É o que também tem ocorrido no mundo atual. Roma religiosa tem suplantado a adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, com seus ídolos e suas estátuas, que não passam de deuses antigos, introduzido de forma sincrética, um sincretismo religioso. Não fosse a intervenção do Senhor através dos profetas, em especial Elias, ela teria conseguido seu intuito. E o Eterno até hoje tem intervido, enviado seus profetas para anunciar a verdade. E o império religioso atual tem perdido terreno em seu intuito. Voltando para o texto e para o contexto, o Senhor sempre conta com alguém a quem ele levanta em tempos de crise. E o Senhor conta com você, profeta. O Senhor conta com você para anunciar as verdades de Deus. E como eu digo, quando eu digo profeta, não estou dizendo que seja um profeta igual Elias, Jeremias, Isaías, porque esse tipo de profeta já não há mais. Assim como não há mais apóstolo, mas todo aquele que com sinceridade prega estas verdades são profetas, porque anunciam as verdades do Deus eterno. E qualquer profeta que profetizar fora isso, contra isso, contraditório a isso, esses profetinhas também que aparecem, o Senhor tem um recado para ti, é mentira e falso profeta. Deus nos falou por último, pelo seu Filho. Qualquer um que anunciar, tem que anunciar o que já está escrito. E combater esse império humano, satânico, idólatra, que vem permanecido no decorrer dos séculos e milênios, arrastando muitas e muitas almas para a perdição. O Senhor sempre conta com alguém. E Ele conta contigo. Anuncie o Evangelho genuíno de Cristo. Anuncie em tempo de crise.
as consequências da apostasia, a perda da identidade nacional e espiritual. As palavras de Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21, revela a crise de identidade dos israelitas do Reino do Norte. A adoração a Baal havia sido fomentada com tanta força pela casa real que o povo estava totalmente dividido em sua adoração. Não é diferente do que vemos hoje. Quem deveria ser adorado? Baal ou o Senhor? E eu pergunto, quem deve ser adorado? O Criador de todas as coisas? Ou os deuses criados pelos homens? Quem deve ser adorado? O Eterno ou as deidades, as imagens de esculturas? Evidente que o Eterno. Sabemos pelo relato bíblico que Deus havia preservado alguns verdadeiros adoradores, mas a grande massa estava totalmente propensa à adoração falsa. Como nós vemos hoje, a grande massa absorvida pela falsa adoração, pelas religiões que ignoram a palavra do Eterno e prega suas tradições e os seus costumes em um paganismo antigo e milenar, mas que de Deus não tem nada. A nação que sempre fora identificada pelo nome do Deus a quem servia, estava agora perdendo a sua identidade. A nação brasileira também, ao invés de render glória ao Deus Criador de todas as coisas, tem uma falsa deusa como padroeira. Que no seu estado, quando foi encontrada, já foi encontrada numa situação deplorável. Decapitada. A nação brasileira é uma nação idólatra. É por isso que somos um povo enganado politicamente, socialmente, porque é um povo hipócrita religiosamente, que se curva diante a deuses estranhos, a deuses satânicos, e entrega a chave da nação a uma deidade mentirosa e atribui o absurdo de chamar essa deidade de mãe de Deus. Deus nunca teve princípio e não terá fim. E muito menos essa deidade é Maria, e nunca foi.
Pois o único mandamento de Maria é: fazei tudo o que o Cristo vos disser. Não é verdade? O povo perece por falta de conhecimento e por falta de conhecimento da palavra de Deus. Adore somente ao Senhor teu Deus, para que não perca a sua identidade para com Deus. Porque certamente vai morrer. E só há um mediador entre Deus e o homem. Yahshua, o Messias, o ungido, o Cordeiro de Deus. Não é São João, não é o suposto São Pedro, não é Maria, muito menos Aparecida, não é Jorge, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, Yahshua, Yahushua. Atos 4:2. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E diante dessas três expressões de Yahushua, todas as religiões, todas as deidades, representadas através dessas imagens, são humana, profana e satânica. Não perca a sua identidade para com o Criador. Adore apenas ao Eterno, na pessoa daquele que deu a vida por você na cruz do Gólgota. Povo difícil de lidar. E ainda vem me dizer que Maria morreu virgem. Maria, coisa nenhuma. Além de Cristo, ela teve irmãos, ela teve outros filhos, que eram os irmãos de Cristo. Então, como é que é virgem? Virgem nessas mentes atrofiadas, doentias pelo paganismo e pela adoração a esses demônios que cegam seus entendimentos. E eu tenho que ser sincero com vocês, porque a Escritura é. Leia o Salmo 115. Leiam. Leiam a palavra do Senhor. O julgamento divino. É neste cenário que aparece a figura do profeta Elias, predizendo uma seca que duraria cerca de 3 anos. 1 Reis 17, 1 e 18, 1. A fim de que a nação não viesse a perder de vez a sua identidade espiritual e até mesmo deixar de ser vista como povo de Deus. O Senhor enviou o seu mensageiro para trazer um tratamento de choque à nação.
Julgamento semelhante ocorreu durante o reino de Jeroboão, ou de Jeorão, filho de Josafá, e genro de Acabe, que recebeu uma carta do profeta Elias, e nela é anunciado o juízo divino sobre a sua vida e reinado. Segundo Crônicas 21, 12, 15. O Senhor mostrou claramente que a causa do julgamento estava associada ao abandono da verdadeira fé no Eterno. Tempos depois, o apóstolo dos gentios, Shaul Rachalia, iria nos lembrar da necessidade de nos corrigirmos diante do Senhor. Confira 1 Coríntios 11, 31 a 32, o apóstolo Paulo. Apostasia. Um perigo real. A apostasia era algo bem real no Reino do Norte e estava espalhada por toda parte. Na verdade, a palavra apostasia significa, segundo o léxico, abandonar a fé. Foi exatamente isso que os israelitas estavam fazendo. Estavam abandonando a adoração devida ao Deus verdadeiro para seguirem os deuses cananeus. Em o Novo Testamento, observamos que os cristãos são advertidos sobre o perigo da apostasia. Na Epístola aos Hebreus, o autor coloca a apostasia como um perigo real e não apenas como uma mera suposição. Hebreus 6, 1 a 6. Amados, se o salvo em Cristo, se o cristão não mantiver a vigilância, é possível sim que ele venha a naufragar na fé. Um mal evitável. Já observamos que Acabe foi um rei mau. 1 Reis 16, 30. Em vez de seguir os bons exemplos, como o de Davi, esse monarca do Reino do Norte preferiu seguir os maus exemplos. É da natureza humana pendermos sempre para o lado negativo. Sempre pendermos e cairmos para o mal. É da natureza humana. Infelizmente, o cronista destaca que ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante ao Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. E muitas pessoas, hoje em dia, têm se vendido para fazer o que é mal perante os olhos do Eterno. E uma das maiores maldades, e que o Deus vivo tem aversão, é você deixar de se curvar diante do Deus vivo, invisível e Criador de todas as coisas, para carregar em suas costas uma imagem de escultura, para acender vela à imagem de escultura,
para render adoração a um Deus criado, inventado, que remete na realidade a demônios e a principado. E muitas pessoas estão se vendidas assim. Isso é fazer um grande mal perante os olhos do Senhor. Ainda de acordo com esse mesmo capítulo, Acabe se contristou quando foi repreendido pelo profeta. Mas parece que foi um arrependimento tardio. Confira 1 Reis 21, 17 a 29. Talvez tivesse ele tomado essa atitude antes, o seu reinado teria sido bem diferente. Por que não seguir os bons exemplos e assim evitar o amargo de um arrependimento tardio? Cedo ou tarde, todo idólatra vai se arrepender amargamente de ter negado a adoração a um Deus invisível, Criador, para se curvar diante de Baal e seus ídolos. Ficou perceptível nesta mensagem que a apostasia do reino do norte pôs em perigo a existência do povo de Deus durante o reinado de Acabe. A sua união com Jezabel demonstrou ser nociva, não somente para Acabe, que teve o seu reino destroçado, mas também para o povo de Deus, que por muitos anos ficou dividido entre dois pensamentos em relação ao verdadeiro culto. Poderia ter sido tudo diferente para o rei Acabe. Mas a sua idolatria o privou de ser um rei ao nível dos bons exemplos, como temos na Bíblia, tal como Davi, entre outros. As lições deixadas para nós são bastante claras. Repito, as lições deixadas são bastante claras para nós. Não podemos fazer aliança com o paganismo, mesmo que isso traga algumas vantagens políticas ou sociais. A verdadeira adoração a Deus deve se prevalecer sobre toda e qualquer oferta que nos seja feita. A verdadeira adoração ao Eterno é que tem que prevalecer em sua vida. Não importa a oferta que você receba. Para se curvar diante daquele, para se curvar diante daqueles que não é aquele. Curve apenas diante do Eterno. Mesmo que essas ofertas tragam grandes ganhos no presente, mesmo
mesmo que essas ofertas tragam grandes lucros, perspectiva de vidas boas e de grandes ganhos, lembre-se, todavia nada significam, menos que nada significam, quando mensuradas pela régua da eternidade. O que Deus tem para os verdadeiros adoradores é muito grande, mas como está escrito, a coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem passou pelo coração do homem, são a que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! 1 aos Coríntios 2, 9. Portanto, mantenha a fé no seu Deus. Não faça como o rei Acabe. Somente o Eterno é digno de adoração e louvor. Fica aqui essa palavra. Deus em Cristo vos abençoe. Atentamente, José Geraldo, servo de Arro, na pessoa amada de Alcha, o nosso Messias. Amém e amém.